Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou dar algumas dicas sobre o uso do microfone na hora de cantar. Bom, para gravar essa aula eu vou usar esse microfone Samson C03. Então vamos lá! No canto erudito ou canto lírico, normalmente os cantores se apresentam em teatros, acompanhados por orquestras e, na maioria das vezes, não usam microfones. Nesse caso, foi necessário desenvolver algumas técnicas para que esses cantores conseguissem cantar nessas condições, ou seja, conseguissem cantar com uma potência maior, uma boa projeção, uma boa qualidade, sem produzir danos à saúde vocal e, ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas escutassem o que eles estavam cantando. Bom, já no canto popular, é de costume usar aparelhos para amplificar o som. Então, nesse caso, o microfone faz esse papel de amplificar a nossa voz, fazendo com que ela chegue aos ouvidos das pessoas sem que seja necessário toda essa potência na hora de cantar. Isso quer dizer que para cantar usando o microfone, não é necessário produzir uma voz tão forte, com um volume muito alto. E desse modo, a gente tem a possibilidade de economizar a nossa voz e cantar por mais tempo, sem prejuízos vocais. E já que a gente tem o microfone para nos ajudar, eu vou dar algumas dicas para te ajudar a usar esse recurso. Então dá só uma olhada. Bom, os microfones mais usados para a voz são os condensadores e os dinâmicos. Os condensadores são microfones mais sensíveis. Eles captam até os sons em volumes bem baixos e mais distantes do microfone. E por ter essa grande sensibilidade, são os mais utilizados para fazer gravações em estúdios, onde o ambiente é mais silencioso. E no caso, você também não vai ficar movimentando o microfone para cantar. Já os dinâmicos têm uma sensibilidade menor, ou seja, eles não captam os sons do ambiente como os microfones condensadores. E em ambientes com mais ruídos, ele isola melhor o som externo, captando mais os sons mais próximos do microfone. Eles também são mais fáceis de manusear, são mais resistentes e, por isso, são mais usados para cantar ao vivo. Então, se você tem uma banda, faz shows ou até mesmo ensaios, o microfone dinâmico é o mais indicado. Bom, esse microfone que está captando a minha voz na gravação é um condensador. Já esse aqui é um microfone dinâmico e com fio. Existem também os dinâmicos sem fio e o auricular. O uso deles vai depender muito do tipo de apresentação que você vai fazer. Ou seja, se você vai se movimentar muito no palco, se vai dançar, nesse caso, o sem fio e o auricular são os mais indicados. Agora, se você não vai fazer grandes movimentos no palco ou no ensaio, dá para usar o microfone com fio mesmo, beleza? Então agora eu vou dar umas dicas básicas de como posicionar o microfone na hora de cantar. Bom, você pode usar o microfone no pedestal ou na mão mesmo, mas é importante ficar atento à distância do microfone da sua boca. Isso porque, se você distanciar ele muito da sua boca, o som vai sair em um volume mais baixo. Ele vai captar mais os sons do ambiente, da banda que está te acompanhando e, no caso, você vai se ouvir menos e corre o risco de fazer um esforço maior na hora de cantar, o que não é necessário e nem saudável. Agora, cantar com ele muito próximo da boca também não é muito legal. Isso porque você corre o risco de distorcer um pouco o som da sua voz, deixar o som mais abafado e também vai ficar mais difícil para as pessoas entenderem o que você está cantando. Então, o legal é que você não coloque ele nem muito perto da sua boca e nem muito distante. Bom, uma outra coisa é que não precisa ficar afastando o microfone para cantar as notas mais agudas ou aproximando demais na hora de cantar as mais graves. Você pode manter ele nessa distância que eu falei, porque na verdade, se você utilizar as técnicas certinhas para cantar, você vai conseguir emitir um som com uma boa qualidade sem precisar de cantar muito forte no agudo ou fazer um grave quase sem volume. Ou seja, você vai conseguir ter uma boa emissão, uma emissão mais equilibrada o tempo todo. E assim, não vai precisar de ficar mudando a posição do microfone.
Para assistir mais videoaulas é só entrar no Cifra Club. E lembre-se, se sentir qualquer incômodo na garganta na hora de cantar ou de fazer exercícios, é legal parar e procurar um professor de canto ou um fonoaudiólogo para poder receber de perto as orientações necessárias, beleza? Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima!